Eu tenho usado como referência para as minhas últimas mensagens ministradas aqui e também lá nos homens, Zacarias capítulo 3. Quem tem me acompanhado nessa série de mensagens, eu gostaria só de reconhecer. Levanta sua mão, você que ouviu alguma fala da minha parte, lembra do que eu tenho pregado nos últimos cultos. E isso tem me levado a uma reavaliação de muita coisa na minha vida, mas muita. Não sei se tenho humanamente capacidade de mudar e entender ou mesmo absorver tudo que o Senhor tem falado ao meu coração. Não sei se vou conseguir hoje ou nos próximos dias, ou quem sabe nos próximos anos. Mas uma coisa, atenção igreja, eu tenho pedido a Deus e tenho orado a Ele para que Ele também toque você que aqui está nessa tarde, nesta noite. Toque você, para que você entenda que mesmo limitado que somos, aqui, neste momento, ao cultuar esse Deus, há um Senhor, há um Santo Espírito aqui neste lugar, não tem dúvida disso, e que Ele está aqui a nos avaliar, a nos remeter à vontade dEle. Você acredita nisso? Você veio aqui nesta igreja apenas para cumprir um compromisso religioso, ou você veio certo de que o Santo Espírito está aqui a falar conosco? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Por isso, Zacarias tem falado tanto ao meu coração. Por isso que eu quero nesse capítulo 3 estudar mais uma vez a vida do sumo sacerdote Josué. O que é sumo, pastor? É o pastor dos pastores, pronto. É o sacerdote dos sacerdotes, é o chefe, é o bispo aqui na igreja, pronto, para ficar claro. O interessante é que a Bíblia trata desse homem, e quando eu olho para ele e digo assim, meu Deus, uma figura que representa o governo, a liderança de um povo, e esse homem pecou, esse homem errou, esse homem falhou. Só para nivelar todo mundo aqui, todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós erramos, essa não é verdade? Todos aqui. Ou tem algum santo? Não tem. E esse capítulo 3 coloca o foco em Josué. Mas além disso, ele também fala de um processo de construção do templo do Senhor nosso Deus. Interessante, o homem estava falhando, o homem estava errando, o homem tinha algo no coração que não batia com a vontade de Deus, mas ele estava numa responsabilidade que era construir um templo. Olha aí Deus falando com a gente, mesmo falhos, há uma responsabilidade na vida de cada um aqui. E na maioria das vezes nós sabemos, só não cumprimos, mas sabemos, porque o Senhor já nos revelou, já nos falou, já nos conduziu a isso. Aqui Josué, mesmo executando ordens e fazendo as coisas do reino, estava ele aqui lidando com as acusações de Satanás. E quem disse que ele não está aqui nesse momento a também nos acusar daquilo que nós estamos a fazer de errado? Também, a todo momento. Aqui diz exatamente assim, no verso 1, capítulo 3 de Zacarias. Quem puder, me acompanhe, deixe a sua Bíblia aberta que nós vamos ler verso por verso, continuando da onde eu parei na semana passada. Verso 1 vai dizer assim, a palavra do Senhor: Deus me mostrou. Eu já falei, mas para quem não estava semana passada, quando a Bíblia diz Deus, Josué falando, Deus me mostrou, só para deixar claro, Deus aparece a Josué,
Deus faz Josué enxergá-lo, ou seja, Josué aqui está enxergando Deus. Ele viu Deus. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, ou seja, diante do próprio Deus. E Satanás, o nosso adversário, acusador, estava à mão direita dele para se lhe opor, ou seja, para ficar claro, aqui é um julgamento. Deus de um lado, Satanás do outro, e Josué no centro, sendo ele o motivo do julgamento. Aqui, o cativeiro babilônico havia terminado, mas a restauração do povo ainda não havia acontecido. O sofrimento, a dor, o lamento tinha acabado, a escravidão. Só que o povo ainda não havia sido restaurado por Deus. Ou seja, o povo saiu do cativeiro, voltou para Jerusalém, mas não havia voltado ainda totalmente para Deus. Estavam ali fazendo a obra de Deus, construindo o santuário, o templo, mas não da maneira que agrada a Deus. Aí eu já trago aqui para a gente. Estamos aqui hoje, estamos envolvidos nos ministérios, temos lido a Bíblia, temos servido ao Senhor, mas hoje é dia de Santa Ceia. E se é dia de Santa Ceia, a Bíblia vai dizer que precisamos, antes de sentar à mesa e participar deste momento, desse privilégio, deste momento, nós precisamos primeiro fazer uma autorreflexão. Por isso, esta palavra, para que você já comece a se autoexaminar aonde você está. Comece a lembrar os fatos da semana, da quinzena, do mês, das escolhas, dos atos cometidos cada um aqui na sua vida pessoal, e ver se todos eles agradam a Deus. Os mais de 4.000 sacerdotes que haviam voltado com Zorobabel, está lá em Esdras, encontravam-se em estado deplorável, vai dizer a Bíblia. Na época também de Neemias, os sacerdotes deixaram o sacerdócio e foram para o campo. A casa de Deus estava desamparada, havia casamentos mistos, havia divórcios, como também há nos dias de hoje. Na época de Malaquias também, eu vou citar aqui diversos exemplos para que fique claro, a situação era ainda pior. O profeta Malaquias diz que os sacerdotes desprezavam o nome de Deus. É importante eu dizer isso, porque às vezes nós estamos crentinhos na casa do Senhor, semanalmente ouvindo uma palavra, vindo à igreja semana após semana, mas estamos da mesma forma. Ainda na época de Malaquias, a Bíblia vai dizer que a mesa do Senhor era imunda, em algumas traduções. Palavra forte é essa. Mas chegavam para cear, iam ao templo, ao santuário, e traziam animais cegos, aleijados, animais dilacerados, para oferecerem como sacrifícios, ou seja, ofertas das sobras. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando da sua vida, eu estou falando do arrependimento de quem nós temos sido. Quando nós reconhecemos os erros que temos, cada um aqui, nesta noite, você nada mais está a fazer, é uma oferta a Deus. Você está dizendo assim: Deus, eu entendi, eu me arrependo, e a minha vida não é mais minha, é sua, faz a sua vontade. Quando nós dizemos assim para o Senhor, chegamos à casa do Senhor e agradecemos, apesar das lutas, das dificuldades, e dizemos a Ele: Senhor, obrigado, porque aqui estou mais uma vez na sua casa, estou a ouvir o teu louvor, estou a louvar o teu santo nome, estou a engrandecer a tua presença na minha vida. Nós estamos a dizer: Senhor, Tu és santo,
Tu és Deus, Tu és maravilhoso. Quando nós louvamos, adoramos e honramos o nome dEle, é exatamente o que estamos a fazer, oferta de amor. Mas será que essa oferta é oferta das sobras, do tempo, daquilo que temos, daquilo que somos? Mudamos até uma parte, apenas 10, 20%, mas não mudamos totalmente como Ele tem nos falado, direcionado, nos conduzido. E por isso eu entendo que a minha vida, que a sua vida, que a vida do crente, precisa ser uma oferta ao Senhor, não das sobras. Não podemos estar na casa do Senhor quando sobra tempo. Não podemos estar a serviço do Senhor quando dá para estar. Não podemos mais levar uma vida cristã num tempo tão difícil que vivemos dessa forma, não podemos. Os sacerdotes, na época de Malaquias, deixaram de ensinar a lei, e por isso fizeram a muitos tropeçar, e nós temos visto isso também hoje, nos dias de hoje, nas igrejas, diante dos líderes e pastores, que só querem falar e falar e falar. Eu sei que eu tenho sido chato nessa questão, mas isso é para alertar a igreja, isso é para nos levar a uma reflexão. O que eu vim fazer aqui? Ser conduzido pela palavra para o Senhor, do Senhor para a minha vida, ou vim buscar algo maravilhoso, estrondoso? Tem pessoas que têm procurado por um telão, tem outras que têm procurado por um excelente ar-condicionado, outros que têm procurado por uma iluminação baixa e muita luz e um som de primeira. Outros têm procurado, cada um o seu estilo de igreja. Mas o que eu tenho pedido ao Senhor é que eu faça parte de um corpo, de uma igreja, de membresia no qual seja maduro o suficiente para que tudo isso fique em segundo, em terceiro, em quarto plano, e que todos aqui possam nesta noite congregar na tua casa, ou seja, sentir a tua santa presença, independente de ter aquilo que pensamos que deveria ter ou não, que não tivesse ar-condicionado, que não tivesse cadeiras confortáveis, que faltasse alguma coisa aqui neste lugar, mas que não faltasse da nossa parte um arrependimento, uma mudança de vida, uma decisão, ou seja, que não seja a minha e a sua vida sobras, oferta de sobras a Deus, porque senão, se nós ofertássemos tudo ao Senhor, já seríamos indignos, diante de tudo que Ele fez com a sua vida e com o seu sangue. Quanto mais com as ofertas que temos colocado diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus então tornou esses sacerdotes indignos diante do povo e amaldiçoou as suas bênçãos. Forte isso. Pois é, mas foi o que Deus fez, é que a Bíblia diz. Mas a despeito desse quadro que eu estou aqui a citar, a desenhar na sua mente, há uma promessa aqui nesta noite. Promessa de restauração, promessa de renovação, promessa de mudança de vida, promessa de encontro com o Pai. Ceia é isso. Ceia é abdicar daquilo que temos e somos e entregarmos a esse Deus novamente, lembrando dos teus feitos na cruz. É somente isso. Não é a busca de bênçãos, não é a busca de conquistas, não é a busca de solução de problemas, não é a mudança do quadro que nós vivemos, não é isso que viemos fazer aqui nesta noite, ao cultuar, ao dizer que cultuamos a esse Deus. Isso Ele vai fazer no tempo dEle. Mas quando nós adentramos as portas de uma igreja,
O que nós precisamos é nos lembrar que nós estamos aqui para ofertar com amor, sim, a esse Deus que deu a sua vida por nós. Verso 2, me acompanhe, vai continuar dizendo: mas o Senhor disse a Satanás, e lá nos originais vai dizer que ele não só disse não, ele mandou, ele exigiu, mais uma vez ele decretou, porque ele pode decretar, nós não, mas ele sim. Ele ordenou dizendo: eu, Deus, o Senhor, te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição, ou seja, um pedaço de carvão tirado, ou seja, arrancado do fogo? Eu fui estudar o que significava isso. O que significava um tição arrancado do fogo, ou seja, um pedaço de carvão. E eu entendi que Deus jamais permite que o seu povo seja destruído. Eu entendi que ele aqui estava encarvoado, esturricado, chamuscado como um tição, ou seja, um carvão tirado do fogo. Mas quando a palavra diz que ele o tirou, a Bíblia está tentando nos dizer que ele arrancou, que ele resgatou, e nada mais vai destruí-lo. Eu não sei como é que você entendeu, mas essa foi o meu entendimento, esse foi. E aí eu olhei logo para mim, aí eu pus aqui Josué naquela situação, naquele julgamento, entendendo que Deus ali, mesmo com a acusação de Satanás, Deus foi lá e tirou, arrancou ele daquela situação. E quantos de nós, Deus já tirou de situações exatamente assim, de lutas assim, de humilhações, de vergonha, de consequências de erros e pecados cometidos? Eu acho que não há ninguém aqui. É só para lembrar que Ele já fez, mas que hoje Ele quer fazer novamente aqui comigo e contigo. Está vivendo uma luta, está vivendo um pecado, está vivendo uma consequência de alguma decisão, de alguma tomada de atitude, de algo cometido de errado, e você está no meio desta acusação, aqui diante da mesa do Senhor, ou seja, Deus, o Santo Espírito de Deus aqui presente, mas também Satanás, nesse momento acusando a sua mente, acusando o seu coração, tentando te dizer que você não tem direito, é indigno, não pode, ou não é merecedor. Se é essa a situação, eu creio que Ele vem e arranca você dessa situação e começa a te mover, começa a te colocar numa situação diferente. Mas isso só acontece diante de uma decisão, de uma mudança. Mas é importante eu dizer isso, sabe por quê? Porque mesmo para aqueles que estão em erro, em pecado, como todos nós estamos em alguma área da nossa vida, isso aqui significa, em relação ao carvão, ao tição arrancado desse fogo, significa que nós temos sim, ou seja, você tem valor para Deus, tem sim. Porque será que Jesus aceitou o desafio da cruz, do sofrimento, da dor e do teu sangue, da tua vida? Por quê? Será que é preciso dizer que eu e você, nós custamos um alto preço, preço de vida, preço de morte para Deus? Ele pagou por mim, por você, e Ele pagou tudo. Na verdade, Ele nos comprou com o sangue do seu Filho, Jesus. E isso ninguém prega mais. Isso a igreja não quer ouvir mais. Mas eu louvo ao Senhor,
que a cada semana temos visto aqui a igreja cada vez mais presente, mais cheia, porque eu só tenho falado sobre isso, não consigo pregar de outra forma. Não adianta nem me convidar, se me vier com tema eu não vou mais, se disser que é culto da vitória eu não quero mais estar lá, eu quero ir ao culto de adoração ao Senhor nosso Deus, somente isso. Não quero mais tópico, não quero mais direção, não quero mais nada, eu só quero, deixa Deus falar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, e é isso que Ele tem feito em nosso meio. E eu louvo a Deus pela vida de uns 30, somente 30, mais uns 30 homens, louvado seja o Senhor, 30 sacerdotes, que estão lá a cada 15 dias, recebendo uma palavra de mudança de vida, e como isso tem impactado as nossas vidas. Estamos no final de ano, o bispo estava falando hoje pela manhã, cuidado Marta, cuidado com a correria, cuidado com o desespero, cuidado com tantos afazeres, com tantas compras, com tantos compromissos, com tanto, dezembro é terrível, né? Tanta coisa, quando você veja o último dia do ano, e fizemos de tudo, mas será que nós oferecemos esse mês, dia após dia, como oferta, não as sobras, mas oferta real ao Senhor nosso Deus? E eu já vou logo começar a incentivar você aí. Eu não sei como é a festa, como é que é o Natal lá na sua família, eu não sei como é que o ano novo acontece, eu não sei qual é o tipo de música, vou entender, porque em toda a família tem aquela parte que não é cristã, que não é crente, mas que todo homem, toda mulher de Deus aqui se levante, e que a família se reúna, e que ali nós venhamos a honrar ao Senhor, e venhamos a orar, e venhamos a abençoar aqueles que não conhecem o Pai ainda, e que eles sejam tocados pela minha vida e pela sua vida, ou seja, dê a eles o melhor, não dê também as sobras. Muitas das vezes nós nem queremos orar diante dos nossos, porque não queremos incomodar, não queremos ser chatos, não. Gente, nós somos a igreja de Cristo, nós temos que levar a palavra. O que esse jovem fez hoje aqui para mim foi impactante, foi lindo, foi um exemplo para nós. Ele chegou aqui para 450 pessoas, talvez seja o número que nós tenhamos aqui. Ele fechou os seus olhos e apenas adorou e louvou ao Senhor. E que nós tenhamos isso como meta também diante daqueles que nos rodeiam, em nome de Jesus. Verso 3, quem puder acompanhe comigo. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Agora tira Josué, e eu vou colocar aqui, ora, André, pastor para a gente aqui, André, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, estava diante da sua mesa, e eu incentivo você a fazer o mesmo, a dizer aí internamente, em pensamento, eu estou com as minhas vestes sujas. Gente, eu estou falando aqui do sumo sacerdote Josué. Que nós venhamos desse momento, antes de qualquer procedimento, antes de qualquer entrega de elementos, nos colocarmos na mesma condição. Ora, Josué, você, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Ou tem alguém aqui que não está com as suas vestes sujas? Vestes aqui na Bíblia, sujas, significa, não são roupas, são atitudes, é o coração, são os pensamentos, são as escolhas, exatamente isso. Vestes sujas simboliza a iniquidade do povo e também de Josué. Verso 4 vai dizer: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele.
tirai-lhe as vestes sujas. E a raiz desta palavra, desse verso do original, vai dizer assim: afastai das suas vestes sujas, declinai das suas vestes sujas, evitai das vestes sujas, dos pecados, dos erros, das fraquezas que todos nós temos, cada um a sua, fraquezas da carne. Que seja passado em sua vida, ou seja, que todo o erro seja passado, que não seja apenas mais uma santa ceia, como foi dito aqui em oração e louvor, mas que seja a santa ceia do renovo, sim, e também da purificação, porque foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui. Só que para isso nós precisamos assumir um compromisso com Deus aqui nesta noite e dizer: Senhor, eu quero sim fazer isso aí que o pastor está falando, eu quero me manter distante das minhas fraquezas, e todos nós sabemos quais são. Para alguns aqui é o computador, para outros são as TVs, são as novelas, são as séries. Esses dias eu fui começar a ver uma série, eu não quero ver mais, porque aquilo toma um tempo, não quero. E minha esposa me avisou: vai ver essa série aí? Eu falei: vou só ver como é que é. Aí vi o primeiro, vi o segundo, vi o terceiro, já queria ver o quarto, e queria ver, peraí gente, já estava na sétima já. Eu falei: não, deixa esse negócio para lá. Nós vamos perdendo a atenção, nós vamos nos desconectando, nós vamos nos desligando completamente daquilo que é a vontade do Senhor. Mas que dessa noite nós venhamos a nos lembrar e nos reconectar, ou seja, nos manter distantes daquilo que tem tirado Deus das nossas vidas, do nosso coração, do nosso pensamento. Tirai-lhe as vestes sujas. O que eu quero dizer à igreja aqui nesta noite é o seguinte: nós não podemos continuar na presença de Deus com vestes sujas, com vestes impuras. Nós não podemos continuar como nós adentramos aqui até esse momento. Como corpo de Cristo, nós temos que ocupar o nosso lugar. Como membro de uma igreja, nós temos que servir uns aos outros, porque isso é cristianismo, é amor, é entrega, é doação, é dar-se um ao outro. Nós não podemos mais continuar levando o nosso casamento como temos levado, não podemos. Nós não podemos mais tratar os nossos filhos como tratamos. Eu sei que eu não posso falar da minha vida pessoal, mas hoje eu dei 3 tapinhas no meu filho, mas aquilo doeu. Dei um tapinha só, mas doeu, marcou o bracinho dele, ele é branquinho. E Deus me fez lembrar que agora não vou fazer mais isso. Não vou fazer. Deus fala. Deus nos mostra. Deus nos convence. Deus nos faz nos arrependermos dos nossos erros. Só que nós saímos daqui e nos esquecemos. Mas que nesta noite, aquilo que vinha sendo algo que te afastava do Senhor e reconhecê-lo como seu Salvador, isso seja jogado fora, caia por terra, em nome de Jesus. Só que isso só depende de você, só depende de mim. Josué estava com a sua vida impura, a Bíblia está dizendo. A Bíblia também diz que Josué não podia purificar a si mesmo, ou seja, nós não podemos nos purificarmos, não. Deus ordenou, Deus tirou as vestes sujas de Josué, ou seja, Deus tira a minha e a sua veste suja aqui nesta noite. Tira todo o pecado, tira toda a vergonha, apaga, passa a borracha na sua folha corrida. Essa é a verdade, na nossa.
porque é Deus. Deus é quem nos limpa, Deus é quem nos purifica, que fique claro. E na verdade, já que é Santa Ceia, é importante lembrar que só o sangue de Jesus pode nos limpar. Não é palavra de ânimo, não é palavra de vitória, não, é palavra de Deus, é leitura dos versos, é verso por verso. Mas é difícil de estabelecer uma temática, mas o Senhor, Ele vai falando sim conosco, verso por verso, porque é para isso que Ele fez a Bíblia, para nós expormos ela expositivamente, e estudarmos a palavra de Deus. Pastor, é cansativo, sim, mas essa é a vontade de Deus, porque isso causa amadurecimento, crescimento, conhecimento da santa palavra de Deus. Continuando o verso, vai dizer que a Josué disse: eis, olha que interessante, Deus chega para Josué, Deus chega para mim, Deus chega para você aqui nesta noite e diz assim: eis. O que é eis na Bíblia? Eis é uma palavra ligada à aprovação, a discernimento, a conhecimento. Eis que tenho feito que passe. Eis, Ele está dizendo para nós aqui: sabe os teus pecados, meu filho, sabe os seus erros, minha filha, sabe as suas fraquezas. Eis que tenho feito que passe de ti, ou seja, que transponha, que seja uma ceia de transição, que seja uma santa ceia de mudança de vida, que seja uma transição sim intensiva, que ela comece aqui, mas nunca mais acabe. Que essa palavra intensidade, em tudo que se referir a Deus, possa fazer parte do seu dicionário, porque nós somos intensos para tudo. Para o trabalho, então, eu era, meu Deus, trabalhava 14, 16 horas por dia, se necessário, virava a madrugada, 2, 3 dias sem dormir. Tudo isso eu fiz. Quem trabalha com TI, com servidores, sabe do que eu estou falando. Mas isso não me trouxe nada, isso não me acrescentou nada. Mas uma decisão eu tomei, que essa intensidade de busca desse Senhor, mesmo com as minhas limitações, seja um motivo diário da minha vida. Eu preciso disso todos os dias, para que as minhas fraquezas não me tirem do caminho da eternidade, para que as minhas vergonhas não sejam maiores do que alguém que olha para mim e diz assim: eu vejo Deus, eu vejo Jesus, eu sinto o Santo Espírito através da vida dele. Mas que isso toque em cada um aqui nesta noite, cada homem, cada mulher, queira essa busca, mesmo que seja cansativa, mesmo que seja exaustiva, mas que seja Deus a operar nesta noite na sua vida. Santa ceia do renovo, santa ceia da purificação. É para isso que nós viemos aqui, foi para isso que eu orei ao Senhor, foi por isso que eu entendi que o Senhor precisava e queria tratar conosco nesta última ceia deste ano, deste culto das 17 horas, porque talvez não haja outras aqui este ano para alguns, ou talvez não haja outros, porque só Deus sabe qual é o nosso último dia, qual é a nossa hora, mas que seja assim o tempo do renovo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então Deus chega para Josué e diz: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Iniquidade na Bíblia significa injustiça. Pastor, eu sou injusto? Sim, a Bíblia está dizendo que o sumo sacerdote Josué era injusto. Imagine nós: injustiça, maldade, pecado, transgressão, culpa. Esses somos nós. Ou será que nós vamos continuar achando que era só o sumo sacerdote Josué? Não, somos todos nós. E para que eu continue pregando aqui nesta noite, eu preciso que você entenda que você também é culpado, que você também é pecador, que eu sou pecador, que eu sou um transgressor. Nós precisamos dizer isso.
para que o Senhor possa vir com o seu sangue e mudar. O problema é que nós somos todos bonitinhos. Nós colocamos a Bíblia de braço no nosso braço, nós colocamos um terno, uma camisa, uma roupa bonita e viemos à igreja, na casa do Senhor. Isso não muda nada. Somos tão pecadores e imerecedores quanto aqueles que não conhecem ao Senhor. Então nós somos mais culpados ainda, porque nós conhecemos e continuamos vivendo e levando a mesma vidinha de ofertas coxas. O meu convite à igreja é que nessa santa ceia nós possamos nos arrepender e dar a Ele uma oferta de amor. O meu convite a você é que você pegue o que você mais ame, o teu hobby, seja o que for, e diga nesta noite: eu reconheço que isso estava me afastando do Senhor e não mais me afastará, porque a minha prioridade será Deus, será viver Deus, será mudar de vida, será mudar de estilo, será mudar, permitir a mudança divina. Ou alguma dúvida de alguém aqui que o Senhor Ele pode mudar? E Ele muda. Se Ele mudou a mim, está mudando e vai mudar ainda mais. Por que Ele não vai mudar você? Ele muda a todos nós. Então afaste de ti a tua iniquidade. E por que o Senhor está nos dizendo isso aqui com tanta clareza? Porque o pecado Ele nos amarra, Ele nos prende, Ele nos aprisiona. O pecado nos deixa desanimados, sim. O pecado nos cansa, o pecado nos desmotiva, essa é a verdade. O pecado muitas das vezes nos faz pessoas amargas, críticas, trôpegas. O pecado muitas das vezes nos faz vazios. O culto está uma bênção, o Espírito Santo está aqui, Deus está a falar, mas estamos desconectados, preocupados com o que vamos fazer, ansiosos para o culto acabar. O pastor não para de falar. Meu Deus, mais um louvor, mais uma oração. Oh Deus, nos ajuda. E é importante lembrar que antes de servir os elementos, algo que eu considero essencial: o pecado é que nos impede de crescer em busca de sentir e viver Deus. Na véspera do meu batismo, eu já falei isso aqui algumas vezes. Pastor Haroldo entrou naquela sala e nos deu uma palavra que me fez repensar se eu passaria pelas águas ou não. Palavra dura, palavra que eu não gostei de ouvir, mas uma palavra que marcou tanto a minha vida, que eu sou capaz de lembrar até hoje, e jamais, enquanto houver sopro de vida, eu vou esquecer. Ou seja, foi Deus quem falou, não foi o pastor Haroldo. Essa é a verdade. E que essa palavra possa de alguma forma também afetar e tocar sobre a sua vida, sobre o seu coração, porque o pecado, ele nos adoece espiritualmente. Deus, contudo, Ele veio até aqui. Nós lemos que o anjo do Senhor ali estava. O anjo do Senhor, o próprio Deus, aqui também está. Onde há dois ou mais, Ele deixou registrado que Ele estaria, ou seja, não há dúvida de que Ele está aqui. E Ele vem, Ele intervém. Lembra que Ele aqui interviu a favor de Josué? Ele veio aqui a intervir ao meu favor e ao seu favor também aqui. E antes disso, Ele já havia nos perdoado. Aí Ele vem e cancela a dívida. Quando há arrependimento, Deus apaga as transgressões, joga os nossos pecados
nos profundos dos mares. Esse é o nosso Deus. Ele cobre o nosso pecado, a nossa vergonha, com o sangue do seu Filho. E desse pecado Ele nunca mais vai se lembrar. Nós vamos, as pessoas vão, mas Ele não. O seu sangue nos lavou. Davi, ele caiu, só que ele reconheceu o seu pecado, ele pediu perdão, e a Bíblia vai dizer que Deus o perdoou. Todo mundo conhece o pecado de Davi. Ele foi do limite, ele traiu o seu melhor amigo, ele tramou a morte do seu melhor amigo. Tantas coisas ruins ele o fez, mas a Bíblia vai dizer que Deus o perdoou. Pedro negou Jesus, chorou, e Jesus também o perdoou. E talvez seja necessário nós chorarmos de arrependimento nesta tarde, nesta noite, antes de recebermos em mãos os elementos, o pão e o suco. Em nome de Jesus, é necessário chorar, sim, por quem temos sido. É necessário sairmos daqui nesta noite com uma decisão de mudança. É necessário, como a mulher pecadora, onde Jesus disse: vai e não peques mais. Ou seja, Ele liberou o perdão e disse: continue a sua trajetória, continue a sua vida, continue a sua caminhada. E o mesmo Ele está dizendo a você aqui nesta noite. Se há alguém que achava que não iria participar desta Santa Ceia, estava encontrando uma oportunidade, uma chance de sair desse santuário, Deus está dizendo: para, eu perdoei seus pecados, se arrependa, somente isso, se arrependa e vá e não peques mais. Esse é o nosso Deus. E o final do verso 4 vai dizer: e te vestirei de finos trajes. O mesmo Deus que nos purifica é o que nos justifica. A nossa justiça humana é como trapo de imundícia, mas a justiça que estamos aqui a falar nesta noite é da justiça de Cristo em nós. Justiça essa que nos capacita, justiça essa que mesmo pecador, Ele me coloca aqui neste altar. Justiça essa que mesmo você, como incorreto, coloca você como marido, como esposa, como filhos, como profissional, como gerente, como empreendedor, porque é Ele quem nos coloca. É isso que precisa ficar claro. Não são os nossos dons. Você não é o que é porque é merecedor, não, foi porque Deus te deu, Deus te colocou, Deus te possibilitou. Nós não temos nada, tudo é dele. É o ouro cobrindo a madeira de acácia. Achei isso lindo. É a glória de Deus tragando a nossa fraqueza. São os méritos de Cristo imputados a nós, ou seja, é roupa limpa, trajes brancos de linho finíssimos, nos cobrindo. Será que deu para entender? E o verso 5 vai dizer: e disse eu, mais uma vez, Deus nos falando, Deus falando a Josué, e disse eu: ponham-lhe um turbante limpo. Mais uma vez aqui Deus determinando, estabelecendo ordem nas coisas, porque só Ele é quem determina. Eu sei que os pastores têm a mania de dizer: eu determino, eu profetizo, eu faço, eu aconteço. Faz nada, tudo história. O único que faz aqui é Deus, o único que realiza aqui é Ele. E é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia e entender, porque Ele é Deus.
Mas vai dizer: ponham-lhe um turbante de limpo, ou seja, pureza, limpeza sobre a cabeça. Ou seja, aqui nesta noite, como foi feito com o sumo sacerdote Josué, ele trouxe restauração da autoridade espiritual. Porque quando nós pecamos, nós pensamos que não podemos mais orar. Quando nós falhamos, nós temos vergonha de falar de Cristo para as pessoas, porque a vergonha muitas das vezes é maior do que a nossa vontade, ou até mesmo coragem de falar de Jesus. Mas nesta noite, eu estou certo que da mesma forma que Ele falou comigo, Ele vai falar com esta igreja sobre a restauração da autoridade espiritual. Então ore sim, fale de Jesus sim, clame ao Senhor, propague o Evangelho sim, cada vez mais, por onde você andar, por onde você for, por onde você pisar, porque essa é a nossa missão, lá no teu trabalho, na sua vizinhança, na sua faculdade. Que as pessoas não venham ir ao teu trabalho apenas pela sua prestação de serviço. Preste atenção, olha isso, aquela pessoa que faz algo lá no seu empreendimento, na sua empresa, no seu atendimento, que ela não vá lá só porque você faz um bom serviço, não porque você apenas dá uma boa promoção, não, porque as pessoas querem estar perto de você sim, porque sentem a presença santa de Deus, porque sabem que você é um homem, uma mulher, uma jovem do Senhor. Não é apenas serviço, não é apenas preço, é um preço que nós precisamos pagar, nos lembrando que Jesus já pagou dele na cruz. Por mais difícil que seja a sua função, lembre-se, nós somos discípulos de Jesus Cristo, e não podemos esquecer disso. Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça.